Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje o Rafael Leite vai analisar uma partida que é simplesmente sensacional. Vamos a ela! Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos para uma partida aqui que veio como sugestão do Jefferson Fontoura. Muito obrigado, Jefferson Fontoura, que sugeriu aqui Vassily Ivanchuk contra Anatoly Karpov, Linares, torneio de Linares 1991. Torneio, inclusive, aí que o Vassily Ivanchuk venceu meio ponto à frente de Garry Kasparov. Aí o nosso rei sem coroa, né? Vassily Ivanchuk, o campeão sem coroa. E aqui então Vassily Ivanchuk contra Anatoly Karpov. Vamos dar uma olhada nessa partida. Antes disso, se você gosta aí de vídeos sobre xadrez, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo. E se você gosta dos nossos vídeos, lembra de deixar aquele like, tá bom? Vamos lá então, Vassily Ivanchuk abre aqui a partida com o peão da dama, D4. O Karpov aqui responde com cavalo em F6, temos C4 e agora E6. Cavalo C3 desenvolvendo e aqui bispo B4, a defesa Ninja. O bispo B4 fica cravando aqui o cavalo, fica dificultando aqui para as brancas jogar E4, né? Então E3 foi jogado aqui pelo Ivanchuk, roque, e agora bispo em D3 desenvolvendo aí o bispo. O Karpov já ataca o centro com o lance D5, o Ivanchuk continua desenvolvendo, cavalo em F3, e aqui C5 pelo Karpov, já realmente atacando aí o centro, roque pelo Ivanchuk, C por D4, E por D4, D por C4 e bispo por C4. O Karpov, sempre que ele tem a oportunidade, ele isola o peão do adversário. É uma característica do Karpov. Ele gosta de jogar contra um peão dama isolado. Um peão dama isolado não necessariamente é um peão fraco, né? A gente pode pensar, ele é fraco porque ele não tem nenhum outro peão para ajudar aqui nas colunas adjacentes, né? Então ele é um peão fraquinho. Mas na verdade não, né? O peão dama isolado ele é um tema bastante complexo do xadrez, tá bom? Em alguns casos ele pode ser uma fraqueza, em outros casos ele pode até ser algo muito bom e muito forte. Mas você sempre tem que saber aí, botar atenção, né? Como jogar com o peão dama isolado. Aqui o Karpov seguiu com B6, temos bispo G5 desenvolvendo agora o bispo de casas escuras, bispo B7. E agora torre em C1, o Ivanchuk segue desenvolvendo aí as peças, cavalo C6, o Karpov faz a mesma coisa e agora A3 atacando aí o bispo. O bispo volta em segurança para a casa de E7 e agora a dama D3 aqui pelo Ivanchuk completando aí conectando aqui as torres agora. Cavalo D5 pelo Karpov propondo a troca dos bispos e aqui o Ivanchuk vai para bispo por D5. Temos E por D5 e agora bispo por E7 aqui pelo Ivanchuk, capturando aqui, atacando a dama. Temos cavalo por E7, então tivemos aí algumas trocas. E o Ivanchuk agora coloca a torre na coluna aberta, torre de F em E1. Torre C8 aqui pelo Karpov, colocando a torre também numa coluna aberta. E aqui o Ivanchuk vai para o lance H4, um lance bastante curioso. H6 aqui pelo Karpov e agora H5. Talvez aqui o Ivanchuk tenha feito isso aqui para dificultar um pouco a mobilidade aqui do cavalo na ala do rei, né? Pode ser, vindo do Ivanchuk ninguém sabe, né? Mas talvez seja isso. Porque ele é um jogador muito criativo, né? Ele é um jogador de outro mundo, então ninguém consegue entender muito bem o que o Ivanchuk está fazendo, né? Mas aqui talvez seja isso. Torre C7 pelo Karpov, cavalo B5 atacando a torre, torre por C1 e bispo em A6 aqui pelo Karpov, cravando aí o cavalo, ele não pode sair daí senão tá caindo a dama. A4 protegendo o cavalo e agora bispo por B5, dama por B5 e aqui cavalo em F5. O Karpov não perde tempo para começar uma pressão no peão central do Ivanchuk. Aqui G3 foi jogado pelo Ivanchuk, por enquanto o peão central está protegido pelo cavalo. E agora também esse lance impede o lance cavalo em H4 aqui das negras, que poderia ser uma possibilidade para depois tentar pegar o peão de H5. E agora o cavalo volta então para a casa de E7 e o Ivanchuk avança com o cavalo em E5. Temos dama D6 aqui pelo Karpov, possibilitando aqui torre C8 para trocar as torres. Dama em A6 aqui pelo Ivanchuk, sempre lances inesperados, né?
agora atacando aqui o peão de A7. Cavalo em F5, o Karpov insiste em atacar o peão central, agora que a dama não está mais protegendo. E aqui o Ivanchuk tem que pensar direito, né? Porque se ele capturar o peão aqui de A7, vai cair um peão central e as pretas vão de cara ter um peão passado aí, um peão que pode se descer aí o tabuleiro todo e se promover aí para a dama, né? Então não vale a pena, né? Em geral já não vale a pena você trocar um peão do canto por um peão do centro, né? Ainda mais quando isso vai criar um peão passado para o teu adversário, né? Então o Ivanchuk sabe disso, ele é criativo, mas não é louco. Tem gente que pensa que ele é, mas ele não é, né? Aqui dama D3, então protegendo o peão central, atacando o cavalo. E agora cavalo em E7. A dama em F3 pelo Ivanchuk, pressionando aqui F7, dificultando o desenvolvimento da torre, pressionando aqui em D5. E agora A5 aqui pelo Karpov. Rei G2 melhorando a posição do rei, o rei do Ivanchuk, né? Quando o Ivanchuk começa a mexer o rei, daqui a pouco ele tá indo lá para G4, né? F5, aí esse rei aí, né? Então, a partida seguiu com F6 atacando o cavalo volta para D3 e aqui torre C8 propondo aí a troca das torres, né? O Ivanchuk aqui sabe que se ele trocar essa torre, a chance dele vencer essa partida é bem remota, né? Porque aí vai trocar peça, tudo vai trocando as peças. E aí a tendência é realmente empatar, né? E o Ivanchuk aqui então ele segue firme aqui com o melhor lance, torre E1, né? Aqui colocando a dama escrava da defesa do cavalo. Torre C4 aqui pelo Karpov, atacando os peões indefesos aqui do Ivanchuk. E aqui a gente poderia pensar em vários lances, né? Dama G4 seria uma possibilidade, né? Um lance bom defendendo o peão central aqui, ameaçando, enfim, torre E6. Várias possibilidades existem e até mesmo dama E3 seria também um lance bacana aqui atacando o cavalo, né? E aqui convidando a sérios problemas, né? Se o Karpov joga, por exemplo, aqui cavalo em F5, o Ivanchuk ficaria ganho, né? Dama em E8 cheque. Aqui se rei H7 tá vindo dama G6 cheque e depois de rei G8 as pretas perdem a dama aqui, enfim, acabam levando checkmate em mais alguns lances. E se depois de dama em 8 cheque voltasse a dama, estaria tendo dama em E6 cheque, capturando o cavalo na sequência, né? Então, aqui nessa posição, dama E3 é um lance candidato, dama G4 é um lance candidato, mas aqui ambos os jogadores já estão com pouquíssimo tempo no relógio, aqui para calcular tudo certinho, para achar um lance bom aí. E o Ivanchuk já vai para uns lances malucos aqui, cavalo em F4. Aqui tudo bem, tá pressionando em D5, mas D5 tá muito bem protegido, né? Aqui então o Karpov captura finalmente o peão central, torre por D4, e o Ivanchuk segue aqui. A gente pensa que agora vai jogar torre E6, né? Vai ficar tentando sobrecarregar a dama aqui para proteger em E7 e B6, né? Pode ser uma boa ideia, mas o Ivanchuk vai para o lance cavalo G6 aqui, olha que interessante, colocando pressão em E7, ameaçando capturar realmente. Agora cavalo por G6 e H por G6. E aqui o Ivanchuk, pelo preço de um peão, né? Ele perdeu o peão central, mas ele conseguiu um dente na garganta aqui do Karpov, né? Esse peão aqui, ele é um peão bastante perigoso. Começam a existir temas de checkmate na fileira do fundo, ou ganhando material, ganhando a dama e tudo mais. Ainda mais que um pouco tempo no relógio, aí é melhor ainda você ter esse peão aqui, né? Esse peão é bem perigoso. O Karpov evita então agora a entrada da torre em 8, que é a grande ameaça do Ivanchuk, faz o lance rei F8 e agora dama em F5 aqui pelo Ivanchuk, ameaçando dama C8 aqui com sequência de checkmate. Aqui o Karpov defende o checkmate com torre C4, agora não dá mais para dar checkmate. E o que jogar nessa posição, né? A maioria de nós jogaria aqui torre 6, provavelmente, né? Torre 6, atacando a dama, fazendo um raio-x em B6 e até, por que não, ideias aqui de sacrifício com ataques de checkmate ou promoção do outro peão. Torre 6 é a pedida da vez, né? Provavelmente todo mundo faria isso aí. Mas o Ivanchuk faz o lance G4, ele é muito maluco, né? Eu falei agora há pouco que ele não era, eu já tô começando a ficar com dúvida se ele é ou não é maluco. G4, né? Aqui, por quê, né? Por que G4? O que esse lance está fazendo, né? Então aqui, talvez ele tenha tentado confundir aí o Karpov, né? Tenha tentado
deixar aí o... Porque você joga um lance como torre E6, né? Se o Ivanchuk tivesse jogado torre E6 aqui, você praticamente está forçando aqui dama D8, né? Dama D8 tá defendendo todos os pontos vulneráveis, aí os pontos que a gente comentou agora há pouco, né? Então aí aqui tá rápido do Karpov jogar, né? Torre E6, dama D8, imediato, né? Para um jogador desse nível, né? Tá? Então aqui eu acho que também tem muito a ver com isso, né? Eu acho que tem muito a ver com isso nessa posição. Eu acho que o Ivanchuk pensou, poxa, se eu faço isso aqui, ele já responde na hora. Eu vou fazer um lance e vou ver o que ele faz, né? E com a pressão do relógio, talvez ele faça algum erro. E deu certo, porque agora o Karpov faz o lance dama e F4. E aqui não se sabe direito se ele faz o lance e abandona, ou se ele faz o lance e cai o relógio. Que provavelmente, como registrou o lance, eu acho que ele abandonou. Porque se tivesse caído o relógio, não tinha registrado esse lance, né? Eu acho que ele jogou e já estava com o tempo quase caído e viu que ia perder aqui e abandonou, né? E aqui realmente as brancas já estão ganhas, né? A ideia do Karpov faz todo sentido, né? Propondo aqui as trocas, aí a torre ficaria pressionando aqui A4 e G4, né? Se cai G4, cai G6 e tudo mais. O rei está segurando a entrada da torre, tá tudo certo, dama F4, com pressão, forçando a troca e tudo mais. Qual que é o problema, né? Aqui o Ivanchuk continuaria com dama por D5, atacando agora os pontos de C4 e F7, né? Aqui ameaçando mate de tudo quanto é jeito, né? Também ameaçando aqui em D8, ameaçando checkmate de tudo quanto é jeito, além da torre, né? Ah, Rafael, mas aí poderia ter dama por G4 cheque, é verdade. Rei F1. E aqui não dá para capturar em G6, senão tá caindo a torre. Teria que jogar dama H3, vai, para continuar dando cheque. Depois de rei E2, não tem torre G4, né? A dama não tá deixando, torre E4, podia ser dama G4 cheque. E aí o Ivanchuk teria, claro que ele jogaria esse lance, sem dúvida nenhuma. O Ivanchuk jogaria aqui rei D3, não tenha dúvida disso. Ele jogaria aqui rei D3, né? E agora atacando aqui a torre, não tem torre em D4, não tem mais cheque, não tem mais nada. E aqui com a torre ameaçada e todas as ameaças de mate, seria uma posição vitoriosa aqui para o Ivanchuk, né? Então, eu falo isso porque o Ivanchuk, o rei do Ivanchuk, a gente brinca que é o rei mais valente da história. Ele sai com o rei mesmo nas partidas, né? Por isso tem gente que chama ele de maluco e tudo mais, porque ele é muito criativo mesmo, mas ele é preciso, né? Ele venceu o torneio de Linares aqui de 1991 à frente de Kasparov, né? Então, ele é um maluco que sabe o que faz, né? É um maluco consciente, né? Não sei dar um nome para isso. É um campeão sem coroa. Vassily Ivanchuk venceu o Karpov aqui nessa partida maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez aí o Jefferson Fontoura aí pela sugestão do vídeo. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, lembra de deixar aí seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ativa o sininho aí para você receber notificação a cada vídeo novo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!